Oi! Este vídeo é a resenha da 15ª história da coletânea Contos de Assombro, para nos divertirmos com o mês do terror, edição 2021. E a história da vez é intitulada O Espelho Mágico, escrito por Leopoldo Lugones. Conversávamos uma noite, o Dr. Paulin e eu, sobre as propriedades do carvão. E meu sábio amigo, com sua eloquência habitual, lembrava-me das últimas descobertas da ciência a esse respeito. Assim começa O Espelho Mágico, escrito por Leopoldo Lugones, que conta a história justamente desses dois personagens, o tal Dr. Paulin e também a pessoa que narra aqui a história pra gente, em primeira pessoa, que a gente não sabe exatamente do que ele se trata. Se é um assistente do Paulin ou então um amigo muito próximo, que, claro, eles podem conversar à vontade sobre assuntos científicos. E a história aqui realmente se trata sobre questões ou propriedades do carvão. Que diabo é isso? Uma história de horror, de terror, de assombro. Talvez seja mais de assombro essa história. Na verdade, eu não vou nem fazer o suspense habitual, aquele teaser, né, provocativo para você ir atrás da história, respectivamente aqui dentro desta coletânea de contos. Aliás, se você estiver interessado em participar junto com a gente do mês do terror edição 2021, deixo na descrição do vídeo link para você poder adquirir esta belezinha aqui através da Amazon. Sempre lembrando, se você faz o pedido na hora efetivamente que for fazer a compra, se valendo do link, entrando naquele exato momento, a Amazon fica sabendo que foi o canal que fez a indicação para vocês e eu acabo recebendo então aquela comissãozinha de vendedor. Fiz o jabá aqui inesperado, mas enfim, vamos voltar à história que é interessante. Não vou fazer muito suspense a respeito do que se trata a história, porque ela é do tipo que eu sempre digo. É bem fininho, um fiapinho de história, e o que acontece aqui até tem uma certa enrolação, e é um conto que tem pouquíssimas páginas, quer ver, ó? 2, 4, 6 e acabou. Nem 6 não dá, dá 5,5. Pois é, acaba a história. E quase toda ela é uma enrolação para o que tem de fato meio assombroso. Uma coisa que você pode falar, nossa, que coisa forte. Quer dizer, não é forte, não temos nenhum assassinato aqui, ou temos. É uma questão interessante. Na verdade, aqui eu vou contar tudo. Pois geralmente, nesse tipo de produtos, primeiro, você faz o suspense para nada, né? Porque praticamente não acontece nada de interessante. Enfim, a questão é, o tal doutor está fazendo um disco de carvão. Um disco de carvão? Mas mais para frente a gente acaba descobrindo que este objeto que ele está produzindo, um carvão bem polido, trata-se de uma coisa que é típico das bruxas. Ele está fazendo assim um instrumento de bruxaria. Olha só que interessante. Mas claro, com os rigores científicos de tudo que ele pesquisou a respeito exatamente dessas propriedades então do carvão. E vai daí, ele já havia comentado que ele tinha esse objeto algum tempo atrás para esse tal amigo ou assistente. E ele fica curioso, né? Sim, de poder ter a oportunidade de ver então o objeto em si. Eles vão então para o escritório particular de Paulin. Ele abre lá uma caixa onde ele guarda com muito cuidado exatamente o espelho que ele produziu, né, típico das bruxas, e diz que as pessoas quando olham para esse tal espelho polido, por isso espelho mágico, o título aqui dessa história, é possível enxergar algumas imagens ali refletidas, ou geradas, não é refletidas, né? Geradas a partir do espelho negro, já que ele não reflete exatamente nada, né? É de dentro dele que, digamos, sai as coisitas. E, claro, o que se vê pode ser algo geométrico ou algo meio disforme. E tudo isso, dos dois pontos, é através de cores bem precisas. E, claro, para cada tipo de cor, tem uma certa sensação a respeito da pessoa que está olhando para tudo aquilo e gerando a tal imagem. Ele diz aqui, né, só para um exemplo do que acontece, do que a gente pode imaginar o que acontece ali na frente do espelho. Os pensamentos de devoção manifestam-se em forma de nuvenzinhas azul, chegando até a assumir formas de cravos e margaridas. As inspirações místicas são de cor dourada. As efusões de amor puro, rosadas ou púrpuras. As de amor ciumento, verdes. Uma ideia de ódio aparecerá com a coloração vermelho escura. A ira se reconhece pela mescla de escarlate e amarelo. Além disso, existe a seguinte regra, que foi o que eu já falei agora, né?
O pensamento organizado assume sempre forma irregular, geométrica. A desordem caracteriza-se pela ausência de contornos especiais. É tudo o que eu posso lhe dizer para satisfazer sua curiosidade. Sim, o tal amigo ou assistente havia perguntado exatamente encontrar ali pela frente, né, no espelho mágico em si. Ok, então o cara, o protagonista aqui da história também, né, o assistente ou amigo do Paulinho, fica pensando, tá, o que eu vou ficar pensando para poder ver, olhar para o espelho mágico e ele me dar uma forma geométrica ou difusa, mas colorida. O que eu vou pensar? E no momento que ele começa a se perguntar sobre isso, imediatamente vem uma imagem, uma lembrança que ele teve num dia que ele estava andando pelas ruas e presenciou a execução de um criminoso. Então os tons macabros a história começa a apresentar para a gente. Ele pode pensar, poxa, algo interessante pode pintar disso. Só que você já sabe que a história está acabando, porque exatamente nesse ponto só falta mais uma página e uns quebradinhos. Ou seja, temos então um final inesperado. De qualquer forma, ele olha lá para o bendito espelho mágico, aquela polidez do carvão que não gera nada, mas ele começa a se fixar seu pensamento por ali e aparecem então os tons vermelhos, que, como eu descrevi para você, é o que está relacionado à ira. Como ele está lembrando de um sujeito que foi sentenciado à morte, literalmente, aliás, com muito detalhamento aqui do texto, a gente começa a imaginar as feições desse homem executado. Criminoso, com certeza, mas, como está gerando tudo em formatos bem precisos, mas de aspectos vermelhos, temos a ira estabelecida ali. Ou seja, o que vai acontecer? Será que o cara vai pular lá de dentro do espelho? Tipo uma transmutação, né, do formato, uma coisa mais corpórea, né, realmente saindo do espelho, ou vai ficar só na imagem? Bom, literalmente aí que vem o balde de água fria aqui desse texto. Ele para. Pois é, o próprio Paulinho, o doutor, meio que diz para o seu amigo ou assistente, ó, para de pensar que tá dando ruim aqui. E literalmente o conto se encerra com ele falando que algumas, digamos, labaredas, o negócio tá ficando quente. Como é que é? Exatamente o parágrafo final. E tinha razão para tal súplica. Ali, a 2 passos de nós, na penumbra crepuscular do aposento, o espelho negro, o disco de carvão estava ardendo. Ardendo, a gente pode supor que estava ardendo em chamas pela ira do tal sujeito. Sim, é o tipo de história que eu tive que contar ela inteira porque, ó, realmente eu passei por ela sem sentir nada. Um pouquinho, talvez, de tensão quando começou a descrever um pouco a aparência desse cidadão que estava sendo executado, mas acabou por aí. Não é uma grande coisa porque é o tipo de história que você sabe que meio que está enrolando e não vai apresentar algo muito intenso ao final. Essa história ela foi escrita em tempos antigos, 1886, 88, pelo Leopoldo Lugones, que é um argentino. E nesses tempos mais remotos, o que importava é meio que realmente fazer isso. Não chegar aos fatos em si, mas gerar uma certa atmosfera para o leitor. Ou seja, a gente ficava, quer dizer, a gente não, eles, os antigos leitores, ficavam impressionados por esse começo de tensão. Ou seja, a ideia nunca é gerar de fato aquela coisa mais precisa, absoluta, do terror mesmo, que é o que hoje em dia nós gostamos. Os leitores atuais, eles não querem o espírito de vai acontecer tal coisa. Nós queremos ver a tal coisa acontecer e, claro, os desdobramentos disso, né? As consequências exatas. Mesmo que possa ficar uma coisa vaga ao final, mas no fundo a gente não pode ficar apenas na promessa. Ou seja, é um modo de escrito completamente antigo, que hoje em dia não dá atenção, porque quando a gente pensa, agora vai começar, é aí que acaba. Então realmente a gente fica com aquele gostinho na boca, fica com aquela sensação que não vem. Começa, né? Às vezes mais começa porque a gente já sabe, daqui vai pintar algo interessante, que foi a descrição exatamente das feições ali daquele assassino. Mas ficou nisso. Realmente é um texto que não chega para nós, leitores modernos, né? De um novo século, acostumado com coisas mais imediatas, que não ficam enrolando, que já oferece um clima
preciso, mas que a gente pode acrescentar cada vez mais com os nossos anseios, com as nossas perspectivas literárias, ou mesmo relacionadas a um filme, por exemplo, uma peça de teatro, qualquer coisa. A gente sempre quer mais. E o texto, digamos que ele pode ser considerado um pouco datado. Não é mal escrito, ele apenas é funcional na sua época, mas hoje em dia é um texto fraquinho. Enfim, para esse texto super curto que não dá medo nenhum, não assombra quase nada, bom, para o Espelho Mágico, escrito por Leopoldo Lugones, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Não porque é um texto mal feito, ruim, muito pelo contrário. Tá legal. O problema é que ele, para hoje em dia, não diz muita coisa. Basicamente é isso. Vamos ver então se o próximo conto aqui, que a gente vai ver daqui a 2 dias, seja mais interessante, mais assombroso, não sei. Os próximos contos aqui do livro, já estão quase terminando, são todos curtinhos. E se forem nessa pegada que vai começar, fica enrolando, e depois acaba não entregando nada, quando parece que vai começar mesmo, de fato, a coisa, não sei. Como é que vai ficar o final dessa publicação? Enfim, a curiosidade matou o gato. Nós vamos sim conferir tudo isso nos próximos vídeos. Mas enquanto eles não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros meses do terror que aconteceram nos anos anteriores. Tchau!